Sempre alerta, bons ventos, sejam muito bem-vindos ao Dicas a Bordo de número 30, onde nós vamos retomar o tema, alguns nós de muita importância para escoteiros do mar e também para navegadores, nós simples do dia a dia, mas que são de suma importância que nós conheçamos e o tenhamos em bastante prática para realizá-lo quando necessário. Nós temos falado sobre o nó, sobre sua aplicação e sobre algumas curiosidades quando esse nó tem para serem ditas. Então nós vamos falar hoje sobre o 8, sobre o bendito cote, nós vamos falar também sobre o catal e o arnês. Ficando aí a cadeira de bombeiro para um próximo vídeo, ou até mesmo hoje, se a gente conseguir otimizar o nosso tempo e espaço aqui no vídeo. Tá bom? Sejam então muito bem-vindos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, aperta aí o sininho aí para receber as notificações, dá o curtir lá, deixa um comentário, mas o mais importante, utilize esse material que nós temos tido a pretensão de produzir em suas instruções virtuais com seus jovens nesse nosso período de pandemia, de isolamento social. Coloca lá, mostra para os jovens, indica o endereço do nosso canal que está em cima aí para você ver e realmente utilize essa ferramenta que nós buscamos fazer para vocês, para mim, para nossas tropas, para os nossos jovens, principalmente para chefes que estão chegando, né, os pais de apoio que estão se migrando aí para a função de dirigente, de escotistas, chefes escoteiros e tudo mais, tá bom? Então, não se esqueça que esse é um canal feito por escoteiro, para escoteiro. Sempre alerta! Bons ventos! Bom, o nó que nós vamos ensinar para vocês, e que eu tenho chamado muita atenção para ele, é o cote. O cote ele é um nó simples, ele é uma meia volta, mas ele tem uma coisa específica, que é que ele tem que se morder. Se ele não se morder, ele está errado. Então, por exemplo, o cote ele é um nó de acabamento em diferentes outros nós, como vocês vão ver, inclusive, nas filmagens que nós fizemos hoje. Então, por exemplo, uma das aplicações, nós fazemos aqui uma volta do fiel e com o risco dele escorrer ou de escorregar, você pode fazer o cote. O que o cote é? Nada mais do que essa laçada e essa mordida. O que é importante observar? Ele tem que se morder. Então, se você não fizer dessa forma, que ele esteja se mordendo, ele está errado. Então, está feito o cote, uma das aplicações. O cote ele é tão eficiente que, por exemplo, se você fazendo 2 cotes, 1, 2, invertendo o cote, formando 8, e invertendo eles, você tem a volta do fiel. E aí você pode novamente fazer o cote para finalizar. A aplicação que nós temos, por exemplo, quando nós vamos ancorar o barco no pier, e que não é um cunho, mas é uma bita, que é uma ponta como essa, é você fazer um cote e inverter o outro cote. Volta do fiel. E o barco está preso. Para garantir, sempre com um chicote menor, você faz esse outro cote. E está feita a amarra. O outro nó que nós temos que apresentar para vocês é o catal. O catal ele tem duas grandes funções. A primeira é você encurtar um cabo que ficou muito comprido, ele está frouxo. E o outro é você poder utilizar um cabo que esteja poído, esteja comido, esteja com alguma ruptura próxima de acontecer. Então vamos simular aqui que o nó seja
o ponto onde este cabo ele está poído e, portanto, você não poderia tracioná-lo, porque, como nós vimos lá no Dicas a Bordo de número 28, nós falamos sobre 28 ou 27, nós falamos, está aqui em cima a descrição, nós falamos sobre a questão da tração, da resistência para a carga de cada cabo e o quanto cada nó tira de resistência daquele cabo, não é? Então imagina um cabo que esteja poído, mas é o único cabo que você tem para fazer alguma coisa, um reboque, uma tração, descer ou içar algum objeto. Então, supondo que, nesse exemplo, aqui nesse nó seja o local onde o cabo esteja prejudicado, esteja danificado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um S. Então, como assim um S? Nós vamos passar uma perna do cabo para cima e a outra perna para baixo, deixando o problema, a parte danificada do cabo, no centro desse S, ok? E aí nós vamos usar o santo cote. Então, daremos um cote, ó, veja, ele tem que se morder, ó. Então, um cote nessa extremidade e outro cote nesta outra extremidade. Você vai poder puxar. O que é que aconteceu então aqui? Acontece que essa perna do cabo que está danificada, que o nó está simulando esse dano, ela deixa de ter tensão sobre ela. A tensão passa desta ponta, deste chicote, para esta outra ponta do chicote, através das outras pernas, graças ao cote. Santo cote de cada dia. Então, essa é a importância de um nó simples, mas poderoso. Então, com o catal você consegue ou encurtar esse cabo que estava muito grande para aquilo que você precisava fazer, ou, ainda melhor, você pode utilizá-lo numa marra de uma embarcação, numa marra de uma barraca, de um toldo, de uma cozinha, num reboque de um veículo ou embarcação, utilizando um cabo poído. Ok? Então, vamos novamente para mostrar para vocês. Também é super fácil de soltar. Então, estamos simulando que o nó aqui é o local onde nosso cabo está danificado. Então, vou fazer um S deixando a parte danificada ao centro. Todo mundo consegue ver o S aí? Nesta boca de lobo, eu vou fazer um cote. Você pode fazer 2 cotes, não tem problema. Se o risco é uma descida em que você ou uma pessoa vai ser baixada, né? É sempre bom fazer 2, 3 cotes. Faz um outro cote, ó. Insere lá a boca de lobo. Não requer prática nem tão pouco habilidade. Não, prática precisa sim. O escoteiro tem que praticar, não, senão a gente esquece. Na hora do aperto, não vem na cabeça não, hein? Vai ficar aquele negócio. Como é que é mesmo, chefe? Como é que é mesmo? Qual que era o Dicas a Bordo lá que falava sobre o catal? Vai lembrar que era o número 30? Olha aí, ó. Feito? Um cote apenas. Se eu quisesse dar mais um cote, poderia dar sem problema algum. E alguns chefes de vocês vão até recomendar que seja dado 2 ou 3 cotes, dependendo do esforço, da carga de peso que nós vamos colocar aqui e do grau de risco da operação. Nós vamos descer uma pessoa, dá 2 cotes, 3 cotes. O cote não vai prejudicar a capacidade de carga nesse caso desse nó, tá bom? Então, olha, fica totalmente frouxo. Vou falar que não ficou bonito eu ficar segurando o cabo na boca, mas milagre não vale. Ok? Fica a dica? Vamos apresentar agora o nó chamado 8. E ele tem esse nome porque realmente ele tem a forma do número 8. Então, para que serve o nó 8? Ele, via de regra, ele é feito
no chicote dos cabos e ele é um nó de travamento. Então, como que ele é confeccionado? Você vai fazer um cote, passa por trás da perna e mergulha dentro do círculo. É o 8. Simples, né? Esse é o 8 simples. Então, de novo, vamos lá. Faz o cote, ok? Passa por trás aqui da perna e entra novamente Então, para que ele serve? Você tem, às vezes, um olhal de lona, né? Que precisa estender um cabo, em vez de fazer uma passada dentro do olhal, fazer um nó de correr, que vai esmagar aquilo, você passa o chicote no olhal e ele morde, ele não passa. Ok? Então, é um nó de travamento. Obviamente que você não basta estar certo, tem que parecer certo. Todo chicote de cabo você tem um 8, para que num sistema de roldana, no sistema de olhal, de mosquetão de 8, onde passe somente o orifício, ou tenha um diâmetro do cabo um pouco maior que o cabo, você não perca o cabo, ele vai correr até que vai chegar o 8 e vai travar, ó. Vai travar. Então essa é a grande finalidade do nó 8. Ele fica meio esmagadinho, mas é o 8. E aí, nós temos o 8 duplo. O 8 duplo ele já é um nó de escalada, então ele se inicia com o 8, deixa ele frouxinho para você ver como é que ele é feito. Então, você pode passar o chicote por trás de um obstáculo que você precise prender o seu cabo ou até mesmo de você. Então, você vai costurar exatamente no sentido contrário. Então, é só costurar. Você vai fazer o caminho inverso. Então, olha aqui, ó. Vai passar por trás. Vai passar por dentro. Por fora. E por dentro. Esse é o aspecto do 8 duplo. Aí. O aspecto do 8 duplo. Então veja que nós temos uma laçada. Então, no caso de você ter um orifício, uma árvore, um mosquetão preso na montanha que você está fazendo escalada, você faz o 8 no chicote, passa a perna dentro desse obstáculo que você quer ficar preso e faz e desenha novamente. Você fica preso. Isso, obviamente, poderia estar... O chicote poderia ter essa finalidade. Então, você faria uma alça onde você... Aqui, isso preso no obstáculo. E essa outra parte, você prenderia na tua cadeirinha, no mosquetão e estaria tranquilo. Então, 8 duplo. Tá bonito? Mais ou menos? Mais ou menos não serve, né? Agora sim. Um outro nome do nó 8 é nó do fiador, que é exatamente o mesmo, é o símbolo do curso técnico da modalidade do mar. Fica a dica. O próximo nó é o nó de arnês. É um nó bastante útil a bordo e em acampamentos. Então é um nó muito simples, né? Você pega um cabo e você precisa, esse cabo está tracionado de um ponto A a um ponto B, mas você precisa conduzir um cabo dele para outra direção, perpendicular. Então,
Talvez a regra fosse fazer uma volta do fiel. Esse cabo estaria aqui e a gente estaria a 90 graus, estaria levando um outro cabo. Pode solucionar o problema, mas existem nós para suas mais diversas aplicações. Então é bom que os escoteiros do mar e os navegadores, eles conheçam a aplicação dos nós e para que serve cada nó. Então veja como é simples. Olha, uma volta simples. Volta simples. Você abre, abre a perninha aqui e conduz aqui para o interior. Ele forma uma espécie de uma boca de lobo. Essa boca de lobo é onde você vai prender esse cabo que vai sair. Então, através de um lás de guia, por exemplo, você consegue tracionar um cabo para outro lado. Então, muitas vezes você tem um cabo vida, por exemplo, da embarcação, tempo ruim. O cabo vida, via de regra, ele precisa estar liberado para poder você correr com o teu baudrier, com o mosquetão ancorado nele. No entanto, às vezes você precisa de alguma forma passar um cabo vida de uma ponta perpendicularmente ao barco. Então você faz nó de arnês, você vai tracionar, pode tracionar que ele não morde aqui, entendeu? Ele dá uma estaladinha até ele assentar. A hora que ele assenta, tá feito. E aí você tem a saída aqui com lás de guia, né? Poderia ser um outro nó feito por uma outra direção. Então você estabelece mudanças de linhas de vida dentro da embarcação, por exemplo, ok? Vamos agora aproveitar aí o tempo e ensinar já a cadeira de bombeiro, que é o nosso último nó que nós precisaríamos ensinar para vocês, ou pelo menos que nós nos dispusemos a passar para vocês, né? E que é a cadeira de bombeiro. Então veja, aqui na cadeira de bombeiro você mais uma vez vai ver a importância do cote. Então, o que é a cadeira de bombeiro? Nada mais é do que um nó de algema. Como é feito o nó de algema? Um cote, outro cote na mesma direção, sobrepõe esse por dentro e esse por dentro. E você tem que alongar essa perna, esse espaço, porque essa alça é onde você vai colocar a perna. Então veja, o nó de algema tem uma característica, ele se chama nó de algema, porque se você puxar os chicotes, ele prende. Tá vendo? Ele correu, então ele prendeu. Então olha só qual é a diferença com a aplicação do nosso destemido cote. Então o que você vai fazer? Isso aqui é o nó de algema, ok? Isso aqui é o nó de algema. Você vai dar um cote nesta perna, olha. Acabei de dar um cote aqui nessa perna. Um cote, ó, cote simples. Um cote. E nós vamos dar um outro cote nesta outra perna. Lembrando sempre que o cote tem que morder. Ele tem que morder para onde ele vai correr. Então, nós estamos fazendo com esse cabo verde-limão para mostrar o emprego do cote. Então, olha, prendeu. Uma perna em cada alça que foi feita. E olha, você pode dar mais um cote com esse pequeno chicote que sobrou. Você pode dar mais um cote aqui. Olha aqui que é o cote, ó. Tá vendo? Ó? Ele tem que morder. Dá mais um cote. Também se é você que vai descer uma ribanceira. E olha aqui, ó.
esse cabo é o cabo que você vai ser içado, obviamente que por uma situação de segurança, né? Você pode fazer aqui uma zelha, por exemplo, passar o cabo aqui no peito, puxaria toda essa pernada de cabo, que é um monstro de quantidade de cabo que tem aqui, isso aqui subiria segurando as costas e a perna, ok? Mas olha o que é importante se notar. Simplesmente o nó de algema, por ter sido dado um cote em cada lado, um cote e mais um cote, ele já não vai mais esmagar a sua perna, ó. Estou puxando aqui, ó, e aqui tá frouxo, o suficiente apenas para você ficar preso e poder ser resgatado, recuperar um objeto que tenha caído, subir ao mastro, se for o caso, né? Normalmente é mais confortável usar o baudrier, como nós mostramos, que é de fita tubular, com costura na asa, é uma coisa mais apropriada. Mas isso aqui, a cadeira de bombeiro, é um meio de fortuna que você tem para poder empregar numa situação de necessidade urgente. Então eu vou fazer mais uma vez para gente memorizar juntos aí, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos escolher aqui um chicote, vamos deixar o restante da perna estendida, vamos fazer um cote, mais um cote, vamos sobrepô-los, puxa cada parte, se ficar assim e nós puxarmos os chicotes, ele vai apertar, por isso que se chama nó de algema, olha. Mas não é essa a finalidade que nós queremos. A cadeira de bombeiro, a única diferença com o nó de algema é que você faz para que a perna aqui ela não corra, ela não tenha mais esse efeito, né, de correr que esmagaria a tua virilha. Você faz um cote, aí as pernas elas vão dentro de cada alça dessa, vamos pegar o chicote, o menor chicote, e vamos dar um cote. Tá vendo que ele tem que, ele tem que morder? Então se ele não morder, você sabe que você fez o cote errado. 2 cotes, e você tem a cadeirinha de bombeiro, ela não vai esmagar a tua virilha, prender a sua circulação. E você pode então fazer qualquer tipo de trabalho que você tem que fazer. Sempre é bom que haja então a amarração aqui pelas costas e que esse cabo continue, que você fique preso, que você possa ficar com as duas mãos soltas. Feito? Muito bem, senhores, chegamos ao final do nosso Dicas a Bordo de número 30. Com esse Dicas a Bordo, com esse vídeo, a gente encerra a apresentação de 12 tipos de nós. Nós vimos o direito, escota, pescador, volta do fiel, volta redonda, da ribeira, lais de guia. Hoje, catal, arnês, 8, cote e cadeira do bombeiro. Aprendemos aí juntos 12 tipos de nós que os nossos jovens entenderam, e alguns chefes também, que são imprescindíveis para todo escoteiro do mar e para navegadores de início de carreira conhecerem, porque são de fato nós e voltas que você aplica no seu dia a dia, quer seja em terra, num acampamento, numa jornada, quer seja embarcado num cruzeiro que você estiver fazendo ou até mesmo atracado no pier.
Então espero de fato que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você ficou até o final, sinal de que alguma coisa de útil o nosso vídeo tem produzido. Eu peço para você curtir, deixar o seu like, fazer a sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para que ele ganhe visibilidade e que a gente possa alcançar os nossos escoteiros nos mais longínquos rincões desse nosso país e levar para eles uma forma divertida aí de aprender mais e mais sobre o escotismo. Se você tiver alguma ideia, alguma sugestão, deixa aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça que esse canal é um canal feito por escoteiro para escoteiro. Sempre alerta. Bons ventos!